Boa noite. Boa noite, dona Adriana. Seja bem-vinda ao nosso Tipo Uma Terapia número 3. Uma terapia número 3. O que é o tipo uma terapia, menino de O ouro? Tipo Uma Terapia é o que o nome diz. Tipo Uma Terapia. Não é uma terapia, não substitui nenhum atendimento aqui profissional, mas é o seu espaço aqui para você chorar as pitangas. Eu Nossa, não gosto. gostei. Você gosta ou não gosta? Não Não gosto. gosto, é porque você não gosta de frutas, né? Então, aí é uma outra história que a gente precisa contar aqui também no Tipo Uma Terapia, que eu acho que cabe, hein? Mas Você vai precisar contar em algum texto. Mas, para quem está curioso, tem na Supra-Suma edição número 2, meu conto Verdade. lá. Qual é o nome do conto, dona Gina? Eu nunca lembro o nome inteiro dele. Uma salada de frutas ou qualquer outro instrumento de tortura, por favor. Por favor. Exatamente. Então, lá vocês podem entender um pouco aí sobre essa seletividade alimentar. Podemos chamar disso, dona Gina? Podemos, devemos. Ou, como ficou conhecida durante toda a minha infância, essa frescura desse moleque. Exatamente. Esse menino aí, criado com... Não é com leite com pera, né? Porque no caso não é pera, Não poderia. Pera poderia também ser. estava na lista dos proibidos. Inclusive é a fruta que aparece na história. Exato. Mas hoje, ó, semana passada foi um tema tenso, pesado. Acho que não foi tenso, não foi tenso, mas foi um tema, eu diria, delicado. Casos de família, eu diria. Casos de família. família. Recebemos material da Pamela, que está a nossa ouvinte fixa. Sempre repercutindo. Ouviu depois a live. Ouviu depois da live, hoje ela está aqui presencialmente. Lembrando a todos vocês aqui presentes que, caso se manifestem, vai aparecer na gravação. Então, cuidado com o que vocês vão dizer aí durante o encontro. O chat está aberto e tudo mais. Então, se aproveitem do chat, mas lembrem-se que tudo vai ficar aqui registrado e vai para o mundo, né, Ana Jana? Então... Não, né? Ou se você não, tomem cuidado. Falem que vier na mente aí. Ó, não sigam o conselho da dona Jana. Eu realmente acho que é arriscado. Mas, enfim, dona Jana, hoje a gente vai mudar um pouquinho, porque hoje a gente vai partir para uma história sua, né? Porque tivemos 2 histórias minhas, nada mais justo que agora tenhamos 2 histórias suas para começar as atividades aqui. Pode ser? Pode ser. Você vai ler, então, meu texto? Ó, claro que não. Claro que sim. Eu vou ficar falando a live toda? Não, senhor, você vai ler aí. Lê para mim. Você quer que eu leia? Então, lê com a sua voz de locutor. Hoje falaremos sobre Quero Ser Meu Próprio Lar. Isso. Algum comentário, dona Jana, sobre o seu título? Quero Ser Meu Próprio Lar? Acho que só que é uma coisa que eu estava pensando e flertando com essa ideia há muito tempo. Me inspirando também em outras coisas que eu consumo. Tem uma zine da Laura Taide, que é uma artista incrível, inclusive conheçam ela, que chama acho que Quero Que Você Seja Minha Casa, alguma coisa assim, que é para uma... que ela escreve, né, a pessoa escreve assim, é como se você estivesse lendo para um companheiro. Inclusive a gente tem esse zine, é muito lindo o texto e as imagens e tudo mais, mas essa ideia que, eu quero que você seja minha casa, que eu possa voltar para você no fim do dia, que você guarde os meus segredos, enfim, tudo isso. E aí eu tava pensando que eu acho super bonito esse conceito, mas que tem também o conceito de você ser a sua própria casa, o seu próprio lar, né? Por isso que eu pensei nesse nome. Perfeito. Então já começamos com essa artezinha aqui que retrata vários momentos. Exato. De Jane Real. Jane Real, exato, porque essa foi a primeira coluna da minha newsletter que vem com essa ideia, né? Mudei de ideia, que é para falar sobre mudanças, não só de casa, como foi, né, da casa dos meus pais aqui para o Rio, mas mudanças internas também. E aí eu achei que fazia sentido também começar com essa primeira newsletter falando de casas e de lares e coisas assim. Perfeito. Então, começamos a primeira parte da leitura? Sim, bora. Na Jorge Tibiriçá, É, assim mesmo. Havia uma parede de alvenaria. 3 pastores alemães, salada de fruta bem miudinha, vô, vó e uma bisa portuguesa, com certeza. Era lá que eu assistia a Castelo Rá-Tim-Bum, de cabelo molhado, comendo macarrão. A casa era minúscula, um sobrado bem estreito, com uma escada caracol. Mesmo assim, cabia um menino invisível no box do banheiro, uma máquina de costura
um compressor de aerógrafo e uma caixa cheia de medo de ET na prateleira mais alta do guarda-roupa. Entre os bonecos dos Power Rangers, tá vendo? Os gibis da Turma da Mônica e o Playmobil de hospital. Isso. Então, eu resolvi meio que separar esse texto nas casas físicas onde eu já morei. Não foram muitas, no texto vocês vão ver, não foram muitas, mas essa foi a primeira casa onde eu morei, né? A casa em que eu nasci, por assim dizer, que era uma casa que era no fundo da casa dos meus avós. Então, tinha meu avô, minha avó e minha bisa, que morreu, eu já tinha 10 anos quase, então eu lembro bastante da convivência com minha bisa, que era portuguesa, com certeza. Então, eu tinha bastante convivência com a minha bisa. E é isso, essa é a minha casa, que é a minha casa de infância, assim, né? Então, eu trouxe algumas coisas particulares, assim, da minha infância, memórias que eu tenho muito nítidas. Os 3 pastores alemães eram que meu pai tinha uma criação de pastor alemão quando eu era bem pequenininha. Eu tenho as minhas primeiras memórias, assim, são desses cachorros. Depois eles morreram, eu era bem pequenininha. Mas eu lembro, e é muito, né? Minha mãe conta que quando eu me botava para tomar sol, assim, eles ficavam em volta, não deixavam ninguém pegar, nem minha avó e tudo mais. E eu tenho essa memória muito nítida, assim, do Castelo Rá-Tim-Bum, quando começou o Castelo Rá-Tim-Bum, que eu lembro que no primeiro dia minha mãe fez macarrão mais cedo, assim, porque ela sabia que a gente ia ficar, porque já estava tendo comercial de que ia começar o Castelo Rá-Tim-Bum, e eu lembro de estar de cabelo molhado, comendo macarrão e assistindo o Castelo Rá-Tim-Bum, assim, tipo, extremamente vidrada e meu Deus do céu. E assim, uma das coisas que eu mais gosto no mundo, para quem não está vendo o vídeo, estou mostrando a minha tatuagem do mal do Castelo Rá-Tim-Bum. Tem uma tatu do mal. Então eu lembro bastante disso. E aí eu tentei trazer coisas meio aleatórias da minha infância, né? Tem o Menino Invisível, que era o meu amigo imaginário, que era o Crefe, que era um menininho pelado, inclusive, sem malícia nenhuma, mas era um menininho pelado. E eu lembro de conversar com ele quando eu estava no box do banheiro, e minha mãe falava que eu ficava conversando sozinha e tal. E eu lembro, assim, até da existência do Crefe. Aí trouxe coisas que minha mãe fazia, minha mãe sempre costurou, minha mãe tinha máquina de costura, o meu pai sempre, né, tinha um aerógrafo, porque ele faz ainda, né, miniatura de aviões e tudo mais. E também eu tenho uma memória muito nítida dessa época, me cagar de medo de ET, assim, muito. Tipo, óbvio, né? Infância. Não tinha como não ter medo, né? Exato. Porque você tinha lá o Ratinho fazendo o programa sobre o ET de Varginha, aí tinha chupacabra, tinha... Não, isso ainda foi antes dessa época, mas eu já tinha medo de ET. E entendeu? foi antes do ET Bilu. Foi antes do ET Bilu. Foi antes do ET Bilu também, porque aí o terror começa, né? Você tá ligado? Exato. Mas eu acho engraçado que todo esse parágrafo aqui é um parágrafo muito anos 90, né? Infância dos anos 90. 100%, nossa, 100%. E essa casa é uma casa que eu pude voltar para essa casa depois de adulta, porque minha avó continuou morando nessa casa até relativamente recentemente, sei lá, acho que faz uns 10 anos que a minha avó vendeu a casa, então eu voltei para essa casinha. Era uma casinha muito pequena, muito, muito mesmo, porque assim, foi uma construção meio que engabelada que meus pais fizeram no fundo da casa dos meus avós, e ela era bem estreitinha, a casa tinha uma escada em caracol, que não cabia uma escada convencional, assim, e tenho memórias muito boas dessa casinha, eu gostava muito de morar lá. Agora, você acredita que eu nunca brinquei com Playmobil? Sério? Nunca brinquei. Nunca Caraca, eu brinquei. tinha só esse Playmobil. Só genéricos só, mas um Playmobil mesmo, acho que eu nunca nem toquei no Playmobil de verdade. No Playmobil. Não, eu tive só esse Playmobil, que eu amava. Que era um Playmobil de um médico, assim. Então tinha o paciente, a mesinha, o gessinho que você punha, encaixava no bracinho, na perninha. Tinha uns potinhos de remédio, assim, um soro. Era muito legal esse Playmobil, eu adorava. E você quer falar um pouquinho da foto também? Sim, as fotos de todo o Mudei de Ideia, de todas as edições do Mudei de Ideia, quem está tirando é quem vos leu o texto aí, de menino Diogo. O Diogo está fazendo esse serviço de fotógrafo por encomenda. Toda semana estou eu tirando fotos aleatórias da casa. Aleatórias. Mas foi ideia do Diogo também. Eu tinha usado fotos de, né, estoque, fotos assim, de coisas, pedaços de casa, partes de casa. Daí eu digo, a gente pode tirar daqui de casa. Eu falei, boa ideia. Eu pensei nas coisas, elas não têm relação direta com o texto, embora na minha cabeça eu tenha feito uma associação, mas nada assim demais. E aí eu pedi pro Diogo tirar, ele tirou com sua própria ponto de vista aí, que eu gostei muito. Muito bom. Sigamos? Sigamos. Na José Ademar Eter,
tinha cheiro de cigarro impregnado no colchão. A reforma levou os tacos e o encanamento de ferro, o bidê cor-de-rosa e a porta de vidro corrugado, que era gostoso de passar a mão. Mas o cheiro de cigarro ficou. O vô revestiu a eira com pastilhas amarelas bem clarinhas. E no fundo do quintal existia um poço secreto cheio de medo de não passar no vestibular. Além da cova para enterrar os fracassos sociais, a sensação de que era nova demais para saber o que fazer da vida e o sonho de ser bonita e viver de escrever. O pé de hibisco e o de acerola eram um amor, mas eu odiava o contorno do corpo do vô desenhado a giz no chão. O cheiro de cigarro ficou. Então essa casa foi a casa que eu fui morar logo depois que eu mudei dessa minha primeira casa de infância, ainda era criança. E tem uma coisa particular aí, que essa casa era a casa onde minha mãe morou quando ela era criança, onde meu avô morava, e onde meus tios moravam até eu mudar para lá. Então eu convivi com essa mesma casa desde que eu nasci, porque era a casa dos meus tios e do meu avô. Aí os meus tios construíram uma casa muito legal, num condomínio e tal. E só que o meu avô, que construiu literalmente essa casa, meu avô era mestre de obras, ele literalmente construiu essa casa, ele literalmente pôs as pastilhas na eira da casa, que é mó bonito, assim, tal. Era uma casinha bem simples. Ele se negou, ele já era mais senhor, assim, ele se negou a mudar da casa. E a ideia era que quando eles fossem mudar dessa casa, a gente morava numa casa muito pequenininha, e os meus pais resolveram mudar para essa casa onde meu avô e meus tios moravam. Então, meu avô ficou, exatamente, tipo assim, ele nem mudou nada, ele ficou no quarto dele, a gente, tipo, todo mundo se mudou da casa e todo mundo mudou de volta para casa, né? E aí tem essa característica do cheiro de cigarro, porque meu avô era fumante e ele fumava dentro da casa. Então, a casa realmente tinha, não que a casa fedia a cigarro, assim, mas o quarto dele, que era um quartinho assim, lateralzinho, tinha muito cheiro de cigarro, tinha marca de queimado, sabe, que às vezes ele derrubava. Ele tinha aquela mão, sabe, que até amarela de nicotina, assim, de tanto que ele fumava, então tinha esse cheiro muito particular. E tem essa coisa da reforma, porque logo que a gente mudou para essa casa, por conta, né, de vender outra casa, na verdade nem vendeu, nem lembro exatamente o que foi, mas quando a gente mudou para lá, a gente mudou e aí começou uma reforma com a gente mudado na casa. Só que foi uma reforma que era para ser uma reforma relativamente simples, e quando eles começaram a mexer com o encanamento era todo de ferro, estava todo quebrado, basicamente abriu a cozinha da casa, assim, abriu ela, tipo, inteira, tinha uma cratera na cozinha. A gente mudou a cozinha, assim, o fogão, as coisas, para o quintal. Então, tipo assim, por meses a cozinha era no quintal. O banheiro também, mesma coisa, encanamento. A gente usava um banheirinho de uma casa dos fundos que tinha, que era uma casinha meio de guardar coisa, assim. E foi um verdadeiro caos, mas eu gostava muito do banheiro antes, porque ele tinha bidê, ele tinha privada cor-de-rosa, bidê cor-de-rosa, ele era um banheiro bem... Bidê é algo que Bidê. agora também não conhece, né? Exato. Sabe que é. E, aliás, eu tive essa experiência também do bidê rosa, parece que era uma recorrente, né? Era total. E do vô com cheiro de cigarro, que também, né, era uma experiência muito anos 90, anos 80. Então, quem viveu sabe, né? Acho Total. que... Mas isso daqui não é tipo uma terapia à toa. E eu tô sentindo que você tá dando volta, dando volta, dando volta. Mas, assim, tem coisas aqui nesse trecho que eu vou precisar abordar se você não fizer isso. Porque, não, né? vou abordar. Tá. Por Vou favor, abordar. Nádia. Tá, então, o que basicamente aconteceu com essa casa é que, primeiro que eu morei muitos anos nessa casa, então eu morei desde criancinha até a época que eu passei no vestibular, então justamente eu estava estudando o vestibular nessa casa, fiz o ensino médio no ensino técnico, que foi meio traumatizante também, no começo. Mas tem uma questão aí que foi que o meu avô morreu nessa casa comigo, assim, tipo, na minha frente, assim, que eu vi ele passando mal e tal. Você mencionou também na última, passado, né? exatamente. Quem não ouviu, ouça o anterior também, que já Exato. E assim, foi porque ele teve um efizema pulmonar, ele já estava muito doente, na verdade. Ele já tinha, além do coisa do pulmão, acho que eu não comentei isso na coisa passada, mas o meu avô tinha, acho que era uma síndrome do pânico, uma depressão, alguma coisa muito pesada, psicológica, assim, também. Então, ele acordava de madrugada, gritando, e, tipo, passando mal, porque acho que ele passava mal mesmo, porque ele estava bem doente. E aí ele
passou mal um dia, minha mãe tava tomando banho para levar ele pro médico, minha irmã era bem pequenininha, acho que eu tinha uns 8 anos, minha irmã tinha uns 4, assim, ou um pouco mais, uns 10, não sei. Mas ele passou mal e eu cheguei no quarto correndo, empurrei minha irmã para ela não entrar, assim, mandei ela chamar a vizinha, enquanto minha mãe saía do banho, porque ela ouviu também o barulho, né? E aí, enfim, aí meu avô morreu, tipo, no quarto dele, assim, né? E aí veio a ambulância, chegou, entrou os paramédicos, tal, dentro de casa. Então foi uma coisa meio que marcou, assim. Aí eu vivi alguns anos ainda nessa casa depois. Na verdade, depois, inclusive, uma coisa que hoje, acho que olhando de fora, pessoas podem achar isso mórbido, mas eu não acho, assim, que na época, como eu passei para minha pré-adolescência, adolescência nessa casa, eu dormia num quarto, tinha 2 quartos só nessa casa, o quarto dos meus pais e o quarto que eu dormia com a minha irmã. E aí, quando eu comecei a ficar maiorzinha, assim, eu queria um quarto só meu e tal, e não tinha onde ter um quarto só meu. E aí, os meus pais fizeram uma reforminha para reformar o quarto que era do meu avô, expandir um pedacinho. Era um corredor, na verdade, literalmente. Havia uma cama e só, assim. E aí virou o meu quartinho ali, sabe? Daí eu dormi nesse quartinho, que era o quarto que era do meu avô também um tempo, assim. E ele era do outro lado da casa, então tinha toda uma coisa assim, de eu não estar dormindo lá na área dos. Onde eu dormia com meus pais, minha irmã e tal. Mas enfim, então eu tenho essas memórias muito boas dessa casa também. Ela foi uma casa muito boa de se morar, apesar de toda essa reforma maluca e tudo, mas tem essa coisa que é a casa que meu avô tinha feito, e meu avô tinha... E ele literalmente, ele falou, quero morrer nessa casa. Ele literalmente morreu naquela casa mesmo, assim. Então foi uma coisa muito significativa, assim, dessa casa, né? Mas, dona Jana, percebi que rolou uma tentativa de escapatória aqui. Achei que era Você disso. foi direto para o evento mais traumático, mas não abordou aqui algumas questões que estão bem visíveis, como a cova para enterrar os fracassos sociais, a sensação de que era nova demais para saber o que fazer da vida, e o sonho de ser bonita e viver de escrever. Isso. Porque essa foi a casa que eu virei adolescente, né? Então, que eu vivi minha a adolescência inteira até eu entrar na faculdade. Então, já era jovem adulta, assim, quando eu mudei dessa casa, né? Então, foi nessa casa que teve todos esses momentos que eu acho que todo adolescente passa, tipo, de você, ter que fazer, né, conhecer as pessoas e, sei lá, pessoas da minha idade já começavam a namorar, não sei o quê. E eu sempre fui super jeca tatu. Imagina uma jeca tatu, era 100% jeca tatu. Eu fiz o colégio técnico que me abriu muito a cabeça e a mente, assim, no geral, porque eu estudava o dia inteiro, eu passava o dia inteiro lá no centro de Campinas, né? A gente saía da escola e tal, era muito diferente da minha vida bem cerceada da escola que eu estudava antes, né? Que era uma escola particular, de freira e tudo mais. Olha aqui no chat. Graças a Deus o Diogo não é um psicólogo, os pacientes eu saí chorando. Mas você não mencionou o seguinte, então. Nossa, ainda bem que eu não segui por esse caminho, porque eu acho que realmente. Não, mas é bom, É que eu acho que foi isso. Essa foi a casa que eu tive esse primeiro contato com essas coisas de caramba, eu sou esquisita, eu não sou padrão, que acho que todo adolescente, até os padrões, acho que devem passar por esse momento, entendeu? Então eu tive esse momento nessa casa. E é isso, né? Eu comecei a trabalhar, eu estava nessa casa porque eu fiz colégio técnico, então eu trabalhei depois, fiz estágio, né, do técnico. Então teve, acho que, uma mudança muito grande, porque eu cheguei nessa casa, era bem criancinha mesmo, e eu saí dessa casa já, tipo, na faculdade, trabalhando, fazia faculdade à noite, chegava nessa casa à noite, da faculdade e tudo, e aí tinha essa coisa de também da faculdade mesmo em si, de... Cara, eu entrei na faculdade de engenharia de alimentos basicamente porque eu fiz o colégio técnico em alimentos. E eu comecei o colégio técnico em alimentos, eu tinha 14 anos. Eu fiz 15 no primeiro ano. Então, imagina que eu meio que defini a minha profissão quando eu tinha 14 anos, que foi um negócio meio bizarro, assim. E eu lembro que quando eu entrei no técnico também, foi nessa casa que eu vivi esse momento, eu não queria, foi meio que, entre muitas aspas, assim, forçado, porque eu fiz o vestibulinho, eu achava que eu não ia passar, eu passei na caralho do vestibulinho, e aí a minha mãe falou, você passou, é a melhor escola do Brasil, que o Cutuca foi considerado uma época a melhor escola do Brasil, não sei o quê. Não, você vai fazer. E aí eu não quero, tipo, sair da minha escola onde eu estudei desde que eu era criancinha e ir para um lugar novo, no centro de Campinas, que é, tipo, um lugar mais hostil, assim. E aí minha mãe, não, vai fazer assim. Aí eu comecei a fazer. Aí eu tirei minha primeira nota
vermelha, porque lá era puxada pra caralho, eu vinha de uma escola que era ok, era normal, eu era melhores, né, uma das melhores alunas da turma. Aí tomei aquela lambada da vida no colégio, mas aí eu lembro até hoje, acho que eu já te contei isso. Minha mãe falou assim: olha, eu falei lá na outra escola que eu tinha conseguido uma bolsa quase integral, assim, acho que era de 90% na outra escola que eu estudava, para fazer o ensino médio lá. Aí eu passei no vestibulinho e saí de lá. Aí minha mãe falou: ó, eu falei lá na escola, o pessoal falou que você pode voltar com a bolsa, se você quiser, mas eu vou fazer um combinado com você. Fica no colégio, no Cutuca, chama Cutuca o colégio, até o seu aniversário, que é dia 20 de abril. E aí, se você quiser sair, beleza, você sai, você volta, mesmo que seja no meio do semestre ali para sua escola, e tá tudo bem. E aí, ela acertou, porque eu fiz, isso era fevereiro, sei lá, eu estudei lá, né, fevereiro, março, parte de abril, eu já tava apaixonada. Foi a melhor época da minha vida, assim, foi muito bom, tipo, a liberdade, a coisa de, né, como eu falei, eu vivia numa escola de freira, toda, né, que você não podia sair da escola sem autorização, estou no centro de Campinas, matando aula e vivendo a vida doidada, então... Vejo que você superou aqui, porque você estava receosa de ir para Campinas, porque era mais hostil, e agora você veio para o Rio. Exatamente, você viu? Então, assim, vivemos aí uma Louca. situação, e eu quero saber como é realizar um sonho, porque aqui você disse que tinha o sonho de ser bonita. Como é que é ter esse sonho realizado? Você suspeita, você Olha aí, suspeita. que isso. Ensinou aí como Hoje tem, hein? tá Hoje cantada. tem. Se prepara. Ai, não, mas Eu só não foi... vou te perguntar como é que é viver de escrever, porque não chegamos lá ainda, né? Mas vamos chegar. Quem Mas vamos sabe um chegar. dia. Então, que fique registrado aqui que ainda temos esse sonho aqui de viver, de escrever. De escrita, eu sei. Hoje, pelo menos, eu tenho a esperança de acalentar esse sonho, entendeu? E aí o Tasso falou um negócio aqui. O Tasso falou que ele fez ETCAP, que era meio que a escola, quase a escola irmã do Cutuca. Uhum. Que era o ETCAP, que era... Eu tinha amigos que estudavam no ETCAP também, do escoteiro e tal. E ele falou, foi uma das melhores épocas da minha vida. Acho que a dinâmica do ETCAP e do Cutuca era muito parecida, isso, de você poder viver, é muito diferente de outros colégios públicos ou particulares, assim, que era só um turno, a gente ficava 2 turnos na escola, almoçava na escola, então, tipo, foi uma época, assim, muito legal, assim, então, eu lembro muito do ETCAP também, cheguei aí no ETCAP, que meus amigos estudavam lá e tal, era muito legal. Muito bom, muito bom. Algum comentário sobre o cheiro de cigarro ficou ou a gente pula? Não, pode pular, eu acho, aqui no chat, para os atores do... Eu não vou cutucar mais a ferida. Tá? Pode ter vamos lá, vamos lá. O Tazo falou, seria como o famoso analista de Bagé. Prosseguindo aqui. Aí temos a foto da minha Frozinha, que no momento está na UTI, que é a casa da minha sogra, que ela está cuidando da Frozinha, porque ela não aguentou a onda de calor que teve essa semana aí, ela tá toda desfolhada, pobrezinha, vamos ver se ela vai se recuperar, mas tem umas folhinhas novas nascendo, então acho que pode ser que ela se recupere, mas a minha sogra, ela é a mágica das plantas, então ela tá lá cuidando da minha plantinha. Tá, mas ela vai resistir com certeza, e aqui a gente tem esses azulejos também, bem característicos do que é uma casa, né? Porque hoje em dia essas casas são muito... Como é que eu posso dizer? Oi? Clean, muito clean. Muito clean, é tudo muito... Pô, tem... Tô esquecendo tudo quanto é palavra hoje, mas é aquela coisa meio de hospital, que é muito... Meio asséptico. Tá, não era isso, mas tudo bem. Não? Eu vou achar a palavra em algum momento, mas é tudo muito limpinho, sabe? Tudo muito certinho e tal. E aí a gente gosta desse caos da casa daqui, que é isso mesmo, né? Tem vários buracos, tem azulejos de cada cor. Tem a Fer trouxe no chat aqui, é estéreo. Estéreo. Pô, Ferra, beijo pra você. Exatamente isso, estéreo. É isso. Ó, essas casas muito, sabe? Tudo muito limpinho, tudo muito organizadinho e tal, esse ambiente estéreo. Não gosto. Verdade. Ó, eu trouxe aqui uma foto da nossa cozinha de vó de você. Ah, não sei se vai pegar. Do blur. Peraí. Deixa eu tirar aqui. Porque eu capturei essa imagem do Dioguinho fazendo café de manhã, ó. Fazendo café. Ai, deixa eu tirar aqui. Ó. Então é a nossa cozinhazinha de vó, tá vendo? É bem cozinha de vó, assim. Então... depois a gente posta em algum lugar essa foto. Verdade. Porque não está coisa, mas temos esses momentos aqui de fazer café com um sol de 40 graus.
Porque é isso que se faz, né? Você bebe um café quando tá quente. Você bebe um café quentinho, exatamente. Exatamente. Agora, eu tenho que dizer que eu não sei pronunciar, né? Nem eu, tá? É uma viajante, né? Você esteve... Eu acho que é Nordrhein-Fazenwein. Mas pode falar Nordrhein-Fazenwein mesmo, que é isso aí. E nós somos Então, beleza. brasileiros. Bom, então vamos lá. Nordrhein-Fazenwein, onde Jana esteve fazendo o seu intercâmbio. O Exato. mais legal da Nordrhein-Fazenwein fica ali em Copenhagen, pertinho. É, København. København. Em dinamarquês é assim que fala. Isso, Copenhague. Ali perto de Isso. Copenhague. O mais legal de Nordrhein-Fazenwein era o chão aquecido do banheiro. A sacada prestou por 2 meses, até começar a nevar. O espaço era minúsculo. Cama, mesa, banho, aquecedor e frigobar. Sei lá como, porém, dei meu jeitinho muito brasileiro de enfiar lá dentro várias ficções científicas em edição de bolso compradas no sebo do sujeito que parecia o Papai Noel. 5 toneladas de vergonha de falar inglês, aprendido à base da ansiedade de ler mais rápido, e o container inteiro de saudades do meu país. Isso. Essa foi minha fase intercambista. Eu morei por 8 meses em Copenhague, onde eu fiz intercâmbio lá na Universidade de Copenhague. E aí eu morava numa, tipo, uma kitnetzinha, assim, estudantil. Quantos anos você tinha aí? Eu tinha, foi em 2010, não, 2010, eu tinha 21 anos. Aí foi uma época que eu passei, assim, não foi nem um ano, né, foi 8 meses, mais ou menos, fiz 3 trimestres, não lembro. Fiz um período lá de intercâmbio na faculdade e morava nessa kitnetzinha aí, né? E aí foi um período, era uma época que não tinha, a internet não era uma coisa, não tinha smartphone, eu não tinha um smartphone lá, isso é muito bizarro de pensar. E, tipo, eu tinha um celular de tijolo que eu usava de relógio, porque não funcionava o telefone para nada. Eu tinha um crédito no Skype, que eu usava para ligar, quando eu precisava ligar para alguém na Dinamarca mesmo, tipo, uma vez que meu aquecedor quebrou, que eu precisei ligar pro cara que consertava, tipo, zelador, assim. De resto, eu tinha a minha faculdade deu um daqueles, lembra que era um negócio que você encaixava o Wi-Fi, era um pendrivezinho, assim, que você conectava no computador? Sim. Aí tinha um laptop, esse negocinho não existia streaming, olha que maluquice. E eu lembro que eu usava de domingo, que era aos domingos, se falar certo, senão o jogo briga comigo, aos domingos, que era o dia que batia, é que você falou dia da semana de Cabral, que era quando batia a saudade máxima, eu conseguia, às vezes, acessar uns sites que passavam o sinal da Globo meio pirateado, assim, e aí eu punha para assistir, tipo, Fantástico, que já era, tipo, era mais cedo lá, era assim, fim da tarde, né? E aí eu ficava assistindo Fantástico e tal, mas a internet era uma bosta, eu não conseguia mal falar por vídeo com a minha mãe, assim, a gente tentava se falar uma vez a cada X dias, mas a internet era muito ruim, então a gente ligava rapidinho, às vezes eu passava um café, que eu levei do Brasil, obviamente. E o que eu lembro lá, que era esse lugar muito pequenininho. Você passou 8 meses com o mesmo café? Não, é porque daí minha irmã foi no final do ano, dela levou mais um pouco de café. E eu acho que o namorado mas ainda assim brasileira... rendeu, hein? Não, rendeu porque eu só fazia pra mim. Eu fazia literalmente uma colher de café. Tipo, eu fervia, botava uma colher de café no coador e eu coava direto na minha caneca. Eu nem fazia uma garrafa de café. Eu coava um tanto assim de café numa colher de café e pronto, entendeu? E eu já levei um caralhão, assim, quando eu fui, levei uns 4 pacotes, sei lá. Que isso? É isso, a Fer, trazendo questões profundas sobre como viver sem café, isso que é terapia. Exatamente. O Tazo, para durar, eu já não usava balança eletrônica e conta-gotas, era praticamente isso mesmo. Exatamente. Mas aí eu trouxe algumas coisas que eu trouxe de lá, assim, que eu achei um sebo lá, que era um cara que parecia o Papai Noel, só que ele era grosso pra caralho, então nesse sentido ele não era o Papai Noel, mas ele era, tipo, muito gordinho, branquinho, né, dinamarquês, barba branca, cabelo branco, assim, e aí ele tinha um sebo que era meio que num porão, assim, no centro lá de Copenhague, e eu encontrei sem querer, porque, lembra, não tinha muita internet, eu tava andando um dia, vi lá, entrei, e aí eu ia lá e comprava... Um belo dia tu tá andando em Copenhague, tu resolve entrar num subsolo lá com um cara de Papai Noel mega grosso. Tava escrito lá, sei lá, sebo, bookshop, não sei.
Ele tava lá atraindo, né? Tipo, tipo, vem aqui que eu vou te dar um luring, docinho. tipo. Mas isso foi legal porque foi um dos primeiros contatos. Eu já lia coisa de pocketbook e tal, mas assim, pouco, porque foi nessa época, mais ou menos, eu tinha pouco antes meio que aprendido inglês a ponto de eu conseguir ler alguma coisa. Tanto que eu fui para esse intercâmbio, assim, modo, tipo, Deus nos acuda, assim. Eu já falava um pouco de inglês, só que a aula era em inglês, e as provas eram orais ainda por cima ali. Tinha uma ou outra que era escrita, mas a maior parte era entrevistas com os professores, era, tipo, bizarro, individual, assim. E aí, eu lá com meu inglês macarrônico, eu até falei isso pra você, né, que eu peguei uns e-mails que eu mandava para as pessoas e eu vi que eram bonitinhos os e-mails. Tipo, tem um monte de erro, mas eu falei, porra, eu achava que na minha cabeça meu inglês era muito pior do que o que eu vi depois nesses e-mails, Era né? só você se sabotando no final. Era, provavelmente saiu me sabotando, exatamente. Mas nessa época eu tive esse contato com vários pocketbooks de ficção científica que eu não conseguia achar aqui. Então eu lembro de comprar um monte de coisa do autor do Parque dos Dinossauros, Michael Crichton. Eu comprei um monte de coisa do Stephen King, né? Tinha fantasia também. Sinto que estamos novamente num devaneio. Por quê? Não estamos abordando a questão da saudade, que é o que estamos aqui para fazer. Afinal, isso daqui é tipo uma terapia. Sabemos que você estava longe dos seus pais, tanto é que você coloca ali no finalzinho, ó, saudades do meu país, mas isso aí me diz que você tinha saudade dos seus pais. Pode ser, eu estava com muita saudade. Foi uma época difícil de saudade, tipo, por quê? lendo Búzios aqui. Isso, eu gostei. Gostei. Não, porque assim, como eu falei, a internet era muito ruim. Então a gente não tinha. Hoje em dia, por exemplo, eu tô morando aqui no Rio, eu vejo meu sobrinho todo dia, literalmente. Todo dia minha irmã liga, eu vejo meu sobrinho, a gente conversa, ele me reconhece, conhece o Diogo. Então, mas naquela época, 2010, 2009 para 2010, não era assim. Tipo, a internet era muito ruim. Tinha Skype que tinha que usar no computador, aí minha mãe deixava. Olha isso, coitada da minha mãe. Ela deixava o computador ligado, com o Skype ligado, caso eu precisasse falar com eles, porque era a única forma, porque não tinha como eu ligar. Tipo, eu não tinha roaming no meu chip, eu tinha um chip do Brasil, mas eu levei puramente para o celular funcionar, porque eu nunca usei. E o que eu usava, como eu falei, que eu precisava ligar para alguém era pelo Skype, né? Então, tinha essa coisa que era essa saudade que, assim, não dava para matar muito, foram 8 meses, assim, falando muito pouco, né, falava, assim, com frequência, tipo, cada 2 dias, 3 dias, mas rapidinho, não era uma coisa que dava para ver o que estava acontecendo, sabe, ver as coisas rolando aqui no Brasil. E aí eu peguei o inverno também, né, eu cheguei, já estava quase chegando o inverno, foi um inverno mais rigoroso dos últimos 60 anos na Dinamarca, foi um inverno super pesado o ano que eu estava lá. E aí é aquela coisa que bate aquele blues do inverno, porque você não vê a luz do sol, porque amanhecia era tipo 10 da manhã e escurecia 5 da tarde, tipo, literalmente mesmo. Então daí sua cabeça fica completamente bagunçada, assim. Dá uma, né, o pessoal fala que tem essa depressão sazonal, né, que tem na Europa, nos Estados Unidos, algumas partes e tal. E aí eu tava com isso, com saudades. E assim, a minha sorte é que eu tive amigos que foram me visitar. Eu tinha uma amiga brasileira que morava num 3 kitnets pro lado, que era uma menina que eu mal conhecia da faculdade, mas a gente ficou muito amiga lá. Aí o namorado dela foi no meio do caminho, aí depois minha irmã foi, aí depois um casal de amigos meus foram, um outro amigo meu foi, que estava viajando pela Europa. Então eu acabei vendo pessoas nesse meio do caminho, assim, para dar uma matadinha na saudade. Viajei também e tal. Agora, eu estou vendo um negócio aqui que, se não foi proposital, Freud explica, porque a gente tem, ó, o espaço era minúsculo, e aí ela deu um jeitinho, e ela comprava edições de bolso. Tudo era muito pequenininho. Só que aí ela tinha 5 toneladas de vergonha. E ela tinha um container inteiro de saudades. Sim. Todas contidas em um container. Proposital? Sim. Foi. Não, eu não tinha. O jeitinho eu não pensei, mas era o contraste do minúsculo com as coisas que eu sentia muito grandes, isso assim. Era tão claustrofóbico assim, dona Gina? Não era claustrofóbico, era um lugar muito pequeno, mas ele não era claustrofóbico, ele era bem iluminado, tipo, quando tinha luz nessa cidade. Não era claustrofóbico, quando tinha luz. Não, mas o lugar não era claustrofóbico, era tranquilo. Não era claustrofóbico, era uma construção meio nova, assim, então
Não era um lugar todo, sabe? Era tudo limpinho, branquinho, era tranquilo. Mas, assim, era do tamanho, sei lá, desse quarto, assim, menor, talvez. Então, nesse sentido, era um pouco claustrofóbico, mas eu ficava muito fora, né? Eu ficava na faculdade, eu passeava, enfim. Então, eu não sentia essa claustrofobia, assim, não foi uma coisa que eu sentia. Era mais essa coisa de... era um espaço autocontido ali, onde eu vivia toda a minha vida contida numa mala, praticamente, porque tudo que eu levei cabia numa mala. E a única coisa até que eu comprei lá e que eu deixei lá foi um forninho elétrico, porque a cozinha você entrava, tinha uma Até o bancadinha, que forno era era no a diminutivo. cozinha. Mas era um forninho mesmo, era um forninho. Sim. E aí tinha um frigobar, a pia e um armarinho, só isso. E o fogão era aquele cooktop de 2 bocas, assim, só pequenininho, né? Aí não tinha forno. E aí, quando eu cheguei lá e tal, eu já cozinhava, eu gostava de cozinhar tudo. Aí eu falei, porra, eu queria um forno pra fazer, sabe, batata assada, porque tinha batata pra caralho lá. Eu não comia carne lá, né? Então eu tinha que meio que me virar ali nas coisas que eu podia fazer. Eu queria fazer um bolinho de vez em quando e tal. Aí eu falei pra minha mãe, falei, cara, eu vou comprar um forninho elétrico. Aí eu lembro que era baratinho, assim, eu tava com dinheiro contadíssimo. Mas eu lembro que eu procurei, achei um forninho. Aí eu lembro que eu tive que ir pro outro lado da cidade comprar a porra do forninho, porque, de novo, não tinha Amazon, essas coisas. Até tinha, mas eu não tinha conhecimento. Aí eu fui, achei pela internet onde era, eu fui até lá, comprei o forninho no mercado lá. Aí trouxe o forninho no metrô, assim, tipo, eu com a caixinha do forninho. E aí eu deixei o forninho lá. Falei, que o próximo morador aqui aproveite meu forninho. E como você se sente agora tendo um chão aquecido pelo calor do meio-dia? Do Rio de Janeiro. Como você se sente eu preferiria com esse chãozinho aquecido? Que não tivesse. Porque tinha essa feature do apartamento. Ele tinha um aquecedor que você ligava no banheiro, que o chão era aquecido. Então, às vezes, a gente chegava da rua, tava, tipo, friacona, tirava o sapato e ia no banheiro, ligava o aquecedor e ficava, tipo, esquentando o pé, assim, lá no banheiro, sabe? No Rio fica tudo quente quando está no verão. Qualquer coisa que você toque está fervendo. Então, exato. Não precisamos disso aqui. Temos mais uma fotinha aqui. Essa fotinha é do seu banheiro, hein? Fotinha do meu banheiro, porque aqui a gente tem 2 banheiros. Então, essa é a fotinha do meu banheiro. E, graças a Deus, tem 2 banheiros. Vocês Nossa, melhor coisa, né? Outra pessoa, que é a melhor coisa que vocês fazem, vai evitar Verdade. aí 50% dos conflitos estão evitados. A gente gosta muito dos nossos 2 banheiros. A Jana não pode dar descarga enquanto todo mundo banho, porque senão corta. Então. Só que tem uma passagem dos 2 banheiros, porque os 2 banheiros são ligados. Tipo, eles são lado a lado, tem uma janela, então a gente consegue se conversar. Então eu percebo que ele tá tomando banho, eu falo, vou dar descarga, ou então, não dá descarga, eu tô tomando banho. Fica nessa. Dá para avisar. O que o Tasso falou? Aí ele falou, o pé não dava para deitar no chão. É que daí a casinha ela era bem aquecida, tinha um aquecedor. É que demorava para aquecer o espaço todo. Então, às vezes eu chegava e eu só queria, tipo, aquecer o pé assim rapidinho. Ou para tomar banho também, porque, né, se tava mais gelado e tal. Prosseguimos? Prosseguimos. Da Alexandre Caselato, eu lembro de poucas, mas boas. O Gambá na Piscina, ele sobreviveu. Os projetos finais, eu quase morri. Os livros mofados, nem todos aguentaram. O primeiro pé na bunda, com motivos escusos e espirituais, continua aqui. A picada de cobra, ela foi dessa para uma melhor, mas o cachorro ficou. De um lado, uma vizinha boleira, do outro, um policial. Em frente, a sensação horrível de quer dizer que a vida é só isso, então? Essa casa foi a casa onde eu morei enquanto os meus pais construíam a casa onde eles moram hoje. Então a gente vendeu a casa, né? Meus pais venderam a casa que era aquela do meu avô. A gente precisou mudar para um outro lugar, porque foi pelo timing das coisas ali, precisou vender a casa para depois começar a construir a casa onde a gente vai morar depois que ela estivesse pronta. Então a gente morou nessa casa intermediária, que é bem pertinho da casa onde meus pais moram hoje. A gente até já foi lá, né, no condomínio. A gente nunca entrou na casa, mas a nossa boleira... Exatamente, que a boleira, ela mora lá, então... Bom demais. 2 vezes, acho que a gente já foi lá nesse condomínio. Então, o que aconteceu? Gambá na piscina, o gambazinho caiu na piscina, porque lá tinha uma vida tinha bichos ali selvagens bastante variados.
Foi a época que eu fiz o final da faculdade, então era onde eu fazia os projetos finais com a minha turma de fim de semana, enquanto eu trabalhava, já trabalhava nessa época, depois que eu voltei do intercâmbio, eu comecei a trabalhar como, na verdade, estagiária da graduação, mas era praticamente trabalho normal, né? Os meus livros que acabaram mofando, porque eles ficavam no armário embutido. E aí parte dos meus livros mofaram, porque a casa era de fundo para um terreno mais alto. Aí a parede era dava para terra, entendeu? Então, mofou alguns livros. Aí também o pé na bunda com motivos escusos espirituais. Basicamente, o meu primeiro namorado da faculdade era na igreja, e aí ele não queria cair em pecado. E aí ele basicamente falou, ai, sinto muito, mas não vai dar certo. Então tu queria cair em pecado, era isso, né? Eu queria cair em pecado, pra caralho. E aí ele tava tipo, não. E daí várias culpas cristãs, e eu assim, apesar de eu, na época, tinha uma relação assim com a Igreja Católica, eu não era, definitivamente não estava disposta a não cair. Eu não estava disposta a como é que é? Prefiro escolha esperar. Eu não era escolha esperar, ele era escolha esperar. E aí, basicamente, ele falou... Estava esperando sem escolha. Exatamente, estava esperando sem escolha. E aí, meio que o pastor dele, assim, deu um ultimato no negócio. Falou, não vai dar, não. E aí ele falou, olha, veja bem, meu pastor aqui... Ou é a banda... foi assim. Ele falou, ou é a banda, lá que ele tocava na banda, eu cantava na banda, não lembro. Ou é você. E aí eu escolhi a banda em Jesus. Aí eu... Ok. Ok, né? Tá bom, né? Justo. E aí foi, tipo, meio traumático, assim, no rodeio, que eu fiquei, claro que... Imagina eu com essa pessoa. Hoje, em retrospecto, eu fico, meu Deus, imagina eu com essa pessoa. Mas na época foi super traumático pra mim. Eu, tipo, meu Deus, enfim. Tipo, sei lá, foi minha primeira experiência, né? Primeiro namoro, primeiro amor, assim, correspondido, por assim dizer. E aí, do nada, um pé que Vou dar um beijo pro nosso amigo aqui, aproveitando a ocasião. Pô, Amanda, não tem problema nenhum. Acho que até uma coisa que eu fiquei surpresa que recentemente, eu não lembro porquê, a minha mãe esbarrou com alguma postagem, porque eu conheci o irmão dele também, então às vezes via coisa da família. E eu vi que ele não é bolsonarista, cara. Eu falei, orgulhosa. Isso. Tá vendo que o meu radar não errou tanto. Tá explanando todo mundo, né? Hoje. Vai lá, manda ver, continua aí, vai. Não, é isso. E aí teve a picada de cobra, que meu cachorro foi picado por uma cobra. Foi mega traumático também, porque ele quase morreu. E aí depois a gente achou a cobra lá, mas o cachorro sobreviveu, super Highlander o cachorro. O veterinário fala, caralho, como ele sobreviveu? Ele sobreviveu sem... como chama isso? Sem... Sequelas. Sem sequelas, exato. E ele ainda mudou para outra casa com a gente, que é a casa que meus pais moram hoje. E lá ele teve um câncer, um tumor imenso de 3 quilos. Isso, passou pela cirurgia só depois que ele morreu. Já era velhinho, já tinha 14 anos já. Era um border collie. Então, mas que sensação é essa aí de que a vida é só isso? Então, foi aquela época em que fui engolida pelo capitalismo, né? E aí era aquela coisa de... Eu estudava, trabalhava, depois eu me formei, daí eu trabalhava. Na verdade, acho que eu já me formei, estava na outra casa, não lembro agora. Mas assim, enfim, de qualquer forma, nesse período eu trabalhava, estudava engenharia, trabalhava na Unilever já, que eu gostava, mas era uma coisa, tipo, que eu via, assim, as pessoas que eu seria, tipo, os gerentes e tal, e eu ficava assim, cara, eu não quero, tipo, trabalhar... Eu estava ok trabalhando, até porque numa época do meu trabalho eu tive um privilégio muito imenso de poder viajar pelo mundo com o trabalho. Então, eu fui para Índia, fui para Indonésia, fui para Singapura, fui para Alemanha, para Inglaterra, para Argentina, fui para um monte de lugar a trabalho, que foi super legal. E eu gostava do meu trabalho também, eu achava ele legal, assim, desafiador. Mas eu via as pessoas que eram os meus superiores e eu ficava, tipo, eu não quero isso, tipo, pra minha vida inteira. E me dava um desespero, assim, sabe? E aí foi uma época que eu resolvi meio que eu ia me envolver mais com a literatura, porque meio de forma torta, eu enxergava uma saída, assim, no fim do túnel, uma luz no fim do túnel na literatura, entendeu? Embora eu soubesse, já nessa época eu já sabia, que eu não ia viver de livro, tipo, de escrever um livro e viver ganhando muito dinheiro ainda,
eu sabia que havia outros caminhos ali. Eu já tinha contato com pessoas que traduziam, eu já tinha, né? Enfim, eu não foi nessa época que eu comecei a estudar tradução nem nada, mas eu já tinha essa perspectiva, assim. Bom, temos uma foto aqui da nossa cozinha. Da nossa querida parede de tijolinhos da cozinha, que eu amo. É, Ela é linda. exatamente. A paredinha lá, um pedacinho da parede só, né? É só uma paredinha, assim. Bom, seguimos então para na Pedro Mendes Sobrinho, João Caio Silva, quando tudo ainda era mato. O andar de baixo inteiro costumava ter uma atmosfera de, enfim, casa, com um cheirinho de bolo de cenoura. Agora, a gente periga tropeçar nos brinquedos do menininho, e a sensação de conforto das luzes amarelas só aumentou. Amareladas só aumentou. No andar de cima, com quase todo o espaço ocupado pelo relacionamento à distância começado na pandemia e a biblioteca com exemplares de dezenas de traduções, eu não sabia onde enfiar a sensação de pertencer sem pertencer, de ter chegado lá sem ter saído do lugar, de nunca querer ir embora, mas não poder mais ficar. Essa é a casa dos meus pais, onde os meus pais moram até hoje. Minha irmã mora no mesmo condomínio, então meu sobrinho também praticamente mora nessa casa, né? Por isso que eu comentei dos brinquedos do menininho. É a casa, tipo assim, a casa da vida dos meus pais, sabe? O que eles sempre sonharam, e é uma casa que eles fizeram do jeito deles, que é maravilhosa. Eu amo a casa dos meus pais, me sinto muito em casa, mas eu tava, assim, antes de mudar para o Rio, com essa coisa de, eu gosto muito de morar com os meus pais são super jovens, assim, então eu meio que a relação que eu tenho com os meus pais, enquanto eu morava lá, era quase uma relação de roommates, assim, né, e não de, estou na casa dos meus pais, a gente dividia conta, dividia um monte de, enfim, responsabilidades e tal, então, mas eu vivia meio que nesse limbo, assim, sabe, de tipo, qual é o próximo passo? Porque ou eu ia mudar para um lugar só meu, mas eu tinha aquela coisa de tipo, eu vou mudar sozinha para um lugar, sendo que eu tenho uma casa que eu não pago aluguel, né? Porque, tipo, os meus pais ainda estão pagando a casa, no caso, o financiamento, mas a casa é deles, que é super confortável, com um monte de privilégios, tem um clube no condomínio, é um condomínio, puta, muito foda, assim, tal. Eu ia morar num outro lugar que eu ia ter que, sei lá, mudar completamente minha vida só para morar em outro lugar, eu não via um propósito tão grande nisso, sabe? Até porque eu me dou muito bem com os meus pais. Foi uma fase também meio não claustrofóbica de espaço, porque, pelo contrário, eu passei uma pandemia maravilhosa lá, assim, no sentido de espaço, a gente tinha área aberta que a gente podia ficar no sol, podia andar pelo condomínio até quando estava, né, não tão ruim assim a pandemia e tal, mas tinha essa coisa de estar, né, 4 pessoas, porque minha irmã não morava, minha irmã não morava. Minha irmã já tinha mudado com o hoje marido dela, mas tava meus pais vivendo nesse lugar meio compartimentado. Aí a gente começou um relacionamento também, que daí tinha um monte de incertezas e tipo, enfim, foi um período meio caótico assim, né? Tanto que foram muitos anos que eu morei lá, mas parece que tá tudo mais meio compactado, assim, sabe? Nos últimos anos, assim. E aí temos a foto das canequinhas aqui Canequinha. secando aí, dona Jana. Exato, aqui a gente tem uns ganchinhos para pendurar as canequinhas. Aí tem a minha caneca aqui, tem a casinha, a casita do Encanto, e que eu ganhei de presente de aniversário antes de mudar para cá. Pouco antes de mudar para cá, ganhei o presente de Eu aniversário fui do comprar essa Julinho. caneca, a Jana achando que eu tava perdido no banheiro. Gente, ele falou assim: vamos ali na CA que eu quero ver uma jaqueta de couro. E eu pensei assim: que vai fazer uma jaqueta de couro no Rio de Janeiro? Mas enfim, né? Ok. Aí eu entrei e ele falou: putz, preciso ir no banheiro, fica aqui. Não, eu vou. Não, não, fica aqui, eu já volto. Aí ele saiu, foi supostamente ao banheiro. E deu, sei lá, por 20 minutos ele não tinha voltado. Eu, caralho, o menino se perdeu, ou no shopping, que não conhecia, que era em Campinas. Ou, sei lá, o que aconteceu, passou mal no banheiro, ele estava mal do estômago naquela época, estava doente nesses dias, não lembro. Ficou com caganeira, sei lá, né? Aí eu fui, meu Deus, será que eu vou lá resgatar ele? Porque o banheiro era relativamente perto. Aí volta ele, assim, todo saltitante, porque a gente tinha passado numa loja que tinha essa caneca e eu tinha, nossa, que caneca linda, ai, que gracinha, não sei o quê. E aí ele foi lá comprar a caneca. E me presenteou com a caneca. De E não estava surpresa. perdido no banheiro. E não estava perdido no banheiro, tampouco passando mal. Foi muito bom. E agora, não sei como a Carolina Santos ainda está de pé depois da passagem do furacão. Mas felizmente ela está.
com as paredes esfarelentas e os ganchinhos para canecas, as plantinhas na janela e as maritacas e os mitos. Tenho um espelho onde me olho e não sinto tanta vontade de mudar quem sou. Tenho uma cama onde cabe muito mais do que só eu e meus desejos. Tenho um ar-condicionado recém-instalado para sobreviver ao calor do verão do Rio e das ideias na cabeça. Tenho meu crochê, meus livros, minha montanha, meus sonhos, os encantos e encantados do subúrbio e uma liberdade maior do que a Baía de Guanabara. Nem tudo são flores. Além da infestação de formiguinhas minúsculas, daquelas que mal dá para ver, todo dia eu encontro uma mania antiga refugiada embaixo do sofá. Pigarro insistente à espreita dentro do travesseiro, um medo sem fundamento me olhando fixamente do fundo do frasco do remédio. Mas aqui as portas não batem. Então a gente deixa a sacada aberta para a brisa que vem lá do mar. Mesmo que a um ponto cardeal de distância. Incensar tudo. Eu estou lendo igual uma criança sem conta. Mas aqui as portas não batem. Então a gente deixa a sacada aberta para a brisa que vem lá do mar. Mesmo que a um ponto cardeal de distância, incensar tudo que há de ruim. Sim. E essa é a nossa casinha. Então é a casinha que eu sinto que é a minha primeira casinha, então, né, tipo, morando sozinha, apesar do intercâmbio e tal. Essa é a foto da nossa montanha, que tem uma montanha ali que dá para ver da nossa academia, não sei se dá para ver ali no fundo. Tem uma montanha que eu acho muito linda, eu sempre amei essa montanha, eu gosto muito que dá para ver ela na nossa sacada da nossa academia, tem as minhas plantinhas, e aqui é a minha casinha, né? Mas assim, é aquela coisa de estar se adaptando a não só uma casa física nova, mas tipo uma série de dinâmicas, acho que dinâmicas, que são diferentes, né? Eu tinha dinâmicas, porque eu só morei até hoje ou sozinha ou com meus pais. Então agora eu estou mudando, né? Tipo, morando com o Dioguinho, então tem muitas dinâmicas aí que a gente precisa encontrar. Exatamente. E depois da última mudança de estado, de carreira, de quase estado civil, percebi que o menino invisível no box do banheiro não pertencia a Jorge Tibiriçá. O sonho de viver de escrita veio comigo da José Ademar Éder. As saudades foram mudando de endereço, de tamanho, de natureza. Às vezes junto comigo e às vezes com os meus amores. A sensação de enfim casa, eu achei que ficaria na Pedro. Mas metade dela se enfiou na mala, desembarcou em terras cariocas e se recusa a sair. As manias, como eu já disse, parece que me seguem por aí. Com tanta mudança, com tanta tranqueira para carregar por aí, descobri que dá mais trabalho organizar a cabecinha do que 1000 caixas de papelão. E essa é a minha resolução para 2025 e para todos os anos que vierem depois. Agora que meus pés parecem estar criando raízes, é hora de botar a ordem no sótão. É hora de separar o joio do trigo, manter as coisas boas, dar um fim que atrapalha e, enfim, ser meu próprio lar. E aí eu concluí, né, porque essa coisa que eu estava falando no começo do título, que é a proposta de ser o próprio lar, que as coisas que a gente associa a determinadas casas, na verdade, são mais a gente, né? Então tem coisas que eu, mudei de casa, tudo vai se resolver agora, e tipo, não, né, na verdade, às vezes fica até pior. Então, é um pouco isso, e aí essa foi a conclusão, na verdade, não era para ser exatamente esse texto, quando eu pensei na ideia, quero ser meu próprio lar, mas foi o que acabou virando, e eu falei, ficou legal, assim, acabou passando o que eu queria passar, assim, de que a gente traz um pouco de cada lugar que a gente ficou, e que, embora algumas coisas, obviamente, fiquem naquele lugar, porque, né, não pertencem mais a outros lugares, tipo, sei lá, neve, não, aqui no Rio de Janeiro, literalmente, não tem. Olha, se Nada acontecer, similar. deu muito ruim. Não, muito Alguém ruim, já manda exato. aí Pode acontecer, né? Esse que é o problema. Mas, enfim, aí foi essa conclusão do meu textinho. Entendido, né, Jana? Então, o que é para você ser seu próprio lar? Como estamos nessa casa aí? Essa casa está em ordem?
Em ordem, uau, que em ordem? Não exatamente, né? Não, mas eu acho que está entrando mais em ordem, assim, porque como tá, olha, agora eu vou filosofar, hein? Vocês me segurem. Tal uma mudança que quando você tem que mudar, você tem que tirar tudo do guarda-roupa, separar coisa que você vai jogar fora, né? Algumas coisas você acaba botando e depois que você muda, e você fala, por que eu trouxe isso aqui? Não serve pra nada. Eu acho que é um pouco assim também na mudança da mentalidade também. Então tem a mudança para cá, para o Rio, que como eu falei, foi mudança de uma série de coisas, né? Estado, de casa, mas de muitas outras coisas. Ela fez eu ter que tirar um monte de coisa do armário, revirar coisas que eu não queria revirar necessariamente, estavam lá assim, guardadinhas no armário e poderiam ficar ali para sempre, mas aí a gente tem que tirar outras coisas que estão atrás, aí tem que puxar aquelas coisas e, caralho. E aí vai virando meio que uma bola de neve, assim, daquelas coisas que a gente não sabe muito bem como lidar, mas tem que lidar, porque agora já tá fora do armário, que eu vou fazer com essa bosta. Então é mais ou menos essa a minha sensação. Não sei se eu passei o desespero, entendeu? O suficiente aqui, né? Entendi. Então, Bom, temos algum comentário no nosso chat? Alguém falando sobre ser seu próprio lar? A Pamela colocou aqui. É bem bonito esse final, porque a gente muda de casa e leva a gente mesmo. Então temos que aprender a gostar da nossa própria companhia, exatamente, que é um desafio para mim, pelo menos. Então é uma coisa que é isso, né? Tipo, para onde quer que você vá e com quem quer que você more, a sua principal companhia, seu principal roommate é você mesmo, né? Então, tem que lidar com quem você é, assim. Então, tem momentos que eu fico mais, ok. Tem momentos que eu fico, tipo, por que eu tenho que conviver com a Jana, sabe? Por quê? Então, é isso, né? Tipo... E é importante dizer também que não necessariamente a casa precisa estar em ordem, mas é bom você saber onde cada coisa está. Bom ponto. Certo? Então, assim, por mais que as coisas estejam desorganizadas, estejam um pouco fora de ordem, não estejam exatamente onde elas deveriam estar, é bom você saber onde está cada coisa. Porque se você não sabe sabe... encontrar... Exatamente, exatamente. Então, acho que essa questão de ter, né, na gente mesmo aí um lar e tal, é também estar aberto a receber outras pessoas, né? Estar aberto a ter companhia nesse espaço que não pode ser um espaço inóspito, né? Hostil, assim, porque senão o mais prejudicado é você, mas ninguém fica, né? Exato, o Tazo colocou aqui. É bom que a casa seja alegre e ventilada. Arrastar os móveis e dar umas festas de vez em quando vai bem. Ou será que eu estiquei demais a metáfora? Não, acho que foi ótimo. É isso mesmo. Exatamente. Exatamente isso. Inclusive, uma coisa interessante em primeira mão, ou não também, sobre esse texto, é que eu tenho uma ideia de ficção que ela tem muito a ver com esse texto, com essa metáfora de casa e tal. Então, estou trabalhando nesse vem aí, assim, não com tanto afinco quanto eu gostaria, mas estarei trabalhando em breve. Então, pode ser que venha aí uma coisa que converse um pouco com esse texto, né? Muito bom, dona Jana. Bom, como nós só temos 5 minutos para começar o nosso encontro do Escreve Aí, a gente vai só dar tchau para a galera do vídeo. Aí a gente para a gravação, dá tchau para a nossa galerinha aqui, para os fechamentos daqui, e depois a gente parte para o Escreve Aí. Então, recadinhos. Quem quiser mandar qualquer produção, qualquer arte, lembrando que vale uma foto, vale um texto, qualquer coisa, fantasticoguia@gmail.com, né? Só .com. Isso. Como ela mandou para a gente, gostamos muito, ficamos emocionados, é verdade. Né? Acho que depois a gente tem que tirar um programa só para poder ler as produções e tal, se vocês permitirem. Verdade. Eu acho que é interessante, mas a gente ficou bem feliz até porque era um tema que era bem caro para a gente, assim. Então, a gente ficou muito feliz. Caso da Pamela, ela não escreveu depois do encontro, já era uma coisa que ela tinha escrito, pode ser também. Pode ser, está valendo, tudo está valendo. Lembrando que também está valendo o Pix como arte. A arte pode ser mandar um Pix para a gente. Eu mandei um Pix, um poema Pix. Você mandou 41 centavos também, né? 41 centavos, Mas tudo bem, tá beleza. Mas, é isso. Semana que vem retornaremos. Então, vamos dar um beijinho para a galera do vídeo e depois dar um beijinho na galera que está aqui com a gente. Então, vocês que assistiram aqui, assistam os 2 episódios anteriores também e semana que vem tem mais. Beijo, pessoal.